O que eu quero saber é o seguinte, como é que foi essa cisão, essa ruptura de você falar assim, cara, eu não vou mais advogar, eu não vou mais ter a minha atuação no direito e eu vou aqui investir meu sangue, suor e lágrima naquilo que eu acredito que é a hipnose. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do All In Podcast. Podcast dos empreendedores que apostaram todas as fichas no seu negócio, numa única ideia e venceram mesmo contra as probabilidades. Nosso episódio de hoje eu tô com um cara muito especial que faz parte do nosso ecossistema. O nome dele é Victor Cardoso. Ele tem a maior clínica de hipnoterapia do Centro-Oeste. Tem mais de 2.800 horas de atendimento clínico. É o cara que entende muito sobre isso daqui, ó, sobre o poder da nossa mente. Seja muito bem-vindo, Victor Cardoso. Obrigado, Vini. Obrigado, Catapulta Digital. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Vamos fazer desse podcast aqui uma experiência muito gostosa hoje. Com certeza. E olha só, o Victor, ele era advogado, né? Vem de uma família tradicional de Brasília, de servidores públicos, mas resolveu apostar na hipnose, na hipnoterapia. E como é que foi isso, cara? Rolou algum certo tipo de conflito ou não? Principalmente pressão talvez familiar de você seguir uma carreira jurídica, uma carreira dentro da advocacia. Você falou, não, vou trabalhar mesmo com hipnose e tudo mais, vou montar um império, um conglomerado, né? Como é que foi isso, cara? Vinícius, assim, foi uma jornada muito desafiadora. Tudo começou porque o meu avô era delegado, e aí ao longo da minha infância, juventude, sempre que eu acompanhava ele ou minha avó, eu via o quanto eles eram tratados com importância. E meu avô fez uma promessa. Ele falou para os meus primos, para mim, que o primeiro que formasse em direito ia ganhar o anel de formatura dele, que ele ganhou lá da nossa bisa, que na verdade a nossa bisa e os nossos bisavós são lá de Pernambuco, e eles eram senhores de engenho. Então é um baita do anel, Vinícius, escravejado, com rubi, diamante, um negócio assim lindo. E aí isso já começou a me inspirar, eu vi a importância e fui pro direito. Só que desde quando eu entrei no direito, eu queria ajudar pessoas. E eu comecei a perceber, logo depois que eu saí do curso, já estava com anel, já estava na advocacia, já estava com o meu próprio escritório, tinha saído de um escritório e fui montar o meu, fui empreender. Eu notei que no direito você não ajuda pessoas, você resolve problemas. E as pessoas que vão se envolver em processos, elas querem apenas brigar, extravasar o que elas estão sentindo. Então, em determinado momento, eu estava fazendo um divórcio milionário num cartório aqui em Brasília, e de um lado tinha uma senhora com quase 70 anos, com um irmão, com amigos, feliz da vida, muito bem vestida, e do outro, o senhor, que era a outra parte, era um divórcio consensual, então eu estava fazendo para os dois, ele sentado na cadeira, de braços encolhidos e olhando para baixo e quase chorando, porque aquilo estava acontecendo. E naquele dia eu me perguntei, falei, rapaz, peraí, não era isso que eu queria. Então ali eu tive um primeiro processo de consciência. Na época não estava legal, aí eu tive a oportunidade de participar de um treinamento de inteligência emocional, comecei uma jornada de cursos de autoconhecimento, e aí eu acabei migrando para atendimentos de coaching. Eu falei, cara, isso aqui é algo incrível. Eu fiz meu primeiro atendimento de coaching porque precisava ter experiência para você ter a certificação, então não era só fazer o curso. E aí, quando eu terminei, Vim, meu primeiro atendimento de coaching ali, que foi a primeira atuação com o desenvolvimento humano, conciliando com a advocacia. Nessa época ainda era, as duas coisas juntas. Eu não larguei de uma vez, mas ali, com as duas coisas juntas, eu falei assim, meu Deus, era isso que eu queria. Eu queria ajudar pessoas nesse nível, de ver a pessoa mudando a forma como ela se sentia, mudando os relacionamentos dela. Aí, do coaching, eu cheguei a ser premiado, mais de 1.000 horas de atendimento por essa metodologia, por essa grande escola. Depois eu fui para a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e aí eu descobri que muito do coaching, das ferramentas transformadoras que o coaching tem, na verdade são ferramentas de PNL. E na PNL
eu descobri que a PNL, muito do que a PNL tem, na verdade, foi inspirado na hipnoterapia e na hipnose de Milton Erickson. E aí foi quando eu fui estudar hipnose. E aí com a hipnose, com as várias ferramentas que eu já tinha, eu resolvia muita coisa que era de performance, mas não conseguia ajudar pessoas em questões emocionais. Mas aí, com a ferramenta nova da hipnose, e aí uma ferramenta bem mais atualizada, já foi bem importante porque eu comecei a ver demandas que antes eu não tinha resultado, como procrastinação, desmotivação, tristeza, ansiedade. Muitas vezes demandas que são muito mais psicológicas do que de performance, as pessoas começaram a ter resposta. E aí eu consegui ampliar meu leque de atuação. E aí foi esse momento que eu literalmente já estava terminando muitos dos meus processos. E eu falei, cara, eu vou investir nisso. E aí foi quando eu abri o VC Instituto como clínica de hipnose aqui em Brasília, lá no Lago Norte, que é onde é a nossa sede hoje. E eu quero saber, Vitor, o seguinte, a gente está aqui no All In Podcast, a gente fala dos empreendedores que apostaram tudo no seu negócio e deram certo. Existe uma frase que diz que o cemitério dos fracassados é silencioso, né? Você não vê alguém abrindo a boca o tempo inteiro para falar que quebrou, que se ferrou, etc e tal. Geralmente as pessoas ficam quietas. Sim. Não é o teu caso. O que eu quero saber é o seguinte, como é que foi essa cisão, essa ruptura de você falar assim, cara, eu não vou mais advogar, eu não vou mais ter a minha atuação no direito e eu vou aqui investir meu sangue, suor e lágrima naquilo que eu acredito que é a hipnose. Foi assim, foi muito desafiador. Muito difícil. Tô falando desafiador porque fica bonitinho, né? Mas foi difícil porque quando eu tomei essa decisão, eu precisei comunicar isso pra minha família. Na época, eu tava namorando quase noivo. Também precisei comunicar isso pra minha namorada. Minha namorada aceitou no início, não gostou. Alguns meses depois, isso acabou levando a gente a um rompimento. Porque ela não acreditava que eu, que vinha de uma profissão tradicional, já estava ganhando dinheiro, já tinha uma carteira de cliente, já tinha um escritório, que eu agora ia dar certo no coaching, no desenvolvimento humano. Porque a minha primeira transição foi para o coaching. E quando eu falei para minha família especificamente, meus pais ficaram tão aborrecidos que eles viajaram e passaram 3 meses fora. Então eu fiquei 3 meses responsável por todas as despesas de casa e era quase como uma aprovação, né? Como diz assim, você não quer seguir nesse caminho, não quer o caminho que a gente pensava para você, então agora assuma as responsabilidades da vida adulta e pague tudo e se vire aí nesse período desses 3 meses. Caraca. Então foi isso. E quando eles voltaram, a minha mãe virou para mim e falou bem assim, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso, eu vou seguir por esse caminho. Não vou desistir disso. E aí ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, olha, eu queria só te dizer que sua mãe acha que você amarrou o seu diploma no rabo do bode. E aí eu ouvi aquilo, Vinícius, eu falei assim, caramba, mas eu não tô fazendo nada errado. Aliás, eu não tô nem pedindo ajuda deles para pagar nada dos cursos que eu vou fazer, nem para custear nada do que eu tô fazendo. Tipo assim, eu tô cuidando da minha vida. Mas ainda assim eu ouvi isso e aquilo naquele momento me feriu. Eu entendo, porque eles vieram de toda uma história tradicional, concurso público, os dois eram estáveis. E aí quando pensavam em empreendedorismo, pensavam nessas profissões que são mais rentáveis. Então, beleza. Mas foi muito difícil emocionalmente. Depois a minha namorada do mesmo jeito, também não entendendo. E aí eu entendi que a namorada, infelizmente, não era a pessoa certa para seguir comigo. Aí eu tomei a decisão de encerrar. E os meus pais, família, a gente não tem como abrir mão. Eu entendi que era a fase deles e talvez depois, quando os resultados viessem, eles iam aceitar. Tanto é que hoje em dia é engraçado, porque hoje em dia eles olham assim, nossa, tô tão orgulhoso de você, de ver você com 2 unidades. Puxa, tem quase 8 funcionários junto com você. Nossa, vê o tanto que você cresceu e é isso mesmo, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Então, quando você dá o primeiro passo, todo mundo fala que é loucura. Só que depois de um tempo, é que as pessoas olham e falam, olha, faz sentido. Aí, o que eu vejo hoje não adianta você querer convencer as pessoas de uma visão que é só sua. Naquele momento, Vinícius, a visão era minha, não era deles. A visão deles era outra.
Era uma visão que eu não queria mais para mim. Eu já tinha me conhecido o suficiente. Eu precisei percorrer uma jornada, mostrar para eles os resultados, e aí sim eles conseguiram ver depois que já estava pronto. Mas lá atrás, quando não tinha nada construído, a visão era só minha. Então, para talvez pessoas que estão ouvindo a gente, estão pensando em arriscar tudo, uma grande lição que fica é essa: será que você tem clareza da sua visão? Se você tiver clareza dessa visão, mas outras pessoas não tiverem clareza dessa visão, será que essas pessoas só vão te ver como uma pessoa que tem resultado depois que tudo acontecer? Você está preparado para fazer essa transição? Então, se a pessoa não tiver com essa preparação, Vini, ela não consegue fazer essa mudança profissional, qualquer mudança na vida dela. Primeiro eu tenho a visão. Depois que eu construo essa visão e mostro os resultados, aí as outras pessoas ganham essa visão também. Foi o que eu vivi. Então, o meu maior desafio para poder dar tudo foi esse, um desafio emocional muito forte. Uau! Cara, e você falando agora, eu me lembrei do Geleia, né? Do Geleia Burger. Ele esteve presente com a gente agora, recentemente, no nosso Mastermind. O nosso Mastermind é o Império, né? Que é um grupo de empresários que se reúne periodicamente para trocar ideias, ferramentas, informações, jornadas para fazer o outro crescer. Sim. E o Geleia, ele foi um pouquinho diferente dessa tua jornada, né? Porque tu não teve o apoio inicial, mas o Geleia já teve. E às vezes a gente fica comparando a nossa história, a nossa jornada com fulano ou com Beltrano que teve apoio. Ah, mas ninguém me apoia. Lá o fulano de tal, ele conseguiu apoio, mas eu não tenho apoio. O teu caso não. Tu não teve esse apoio inicial, mas você estava tão firmado na sua visão e na convicção de que daria certo e era isso que você queria para você, que as coisas deram certo e hoje teus pais têm orgulho. E aí a maioria das pessoas confunde obediência com honra. Sim. Honrar pai e mãe é você dar certo na vida, amigo. Não é você seguir o caminho que eles querem que você siga. Sim. Aí as pessoas confundem isso com obediência. A obediência ela vai funcionar muito bem quando você é jovem, pouca idade, quando você não tem maturidade. Agora, a honra, ela vem por você não dar mais trabalho, por você ter a sua jornada, por você ter dado certo. Então, você não tem mais nenhum tipo de preocupação, os seus pais com você, né? Então, acaba que você rompeu. Sim. Mas, e não ficou aquele lance assim, tipo assim, pô, mas esse negócio de hipnose funciona? Isso dá certo mesmo? Isso não é só balela não, charlatão? Como é que foi isso? Então, foi muito legal isso aí, né? Porque quando eu fiz essa transição e me consolidei na hipnose, as pessoas não entendiam direito o que era a hipnose. Mas como eu já tinha estudado muito, eu entendia muito bem. Tem gente que acha que a hipnose é apenas regressão, Vinícius. Mas a regressão ela é o protocolo clínico mais conhecido da hipnose. Na verdade, a hipnose não tem nada de espiritual, não tem nada de místico. A hipnose hoje em dia é uma ciência estudada, muito estudada fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Quando você fala que você é um hipnoterapeuta, você é extremamente reconhecido. Legal. Muitas vezes até olham para o hipnoterapeuta como o cara que é o grande mestre da mente, aquele que mais rapidamente consegue gerar transformação. E aí, a hipnose, atualmente, ela é extremamente científica. Porque o que é a hipnose? A hipnose é apenas uma técnica. Certo. Essa técnica, Vini, faz com que a pessoa vá para um estado de consciência alterado. Esse estado é chamado de ondas teta. Isso é o estado de transe para o qual a pessoa é levada quando ela está em hipnose. No estado de transe, Vinícius, tem uma conexão entre consciente e inconsciente. É como se uma porta se abrisse e aí a gente consegue entrar lá no inconsciente para automatizar processos e desautomatizar processos. Legal. A gente pode pensar no inconsciente como tudo aquilo que está automatizado. Então, tem coisas que você tem 100% de consciência que está fazendo no que agora e outras não. Perfeito. Tem comportamentos que você é intencional na hora de ter, outros não, só acontecem. Aí, com uma ferramenta, a pessoa é levada para o estado de transe, que é um estado de frequência cerebral de 8 a 10 Hz, conhecido como ondas teta, que é um estado natural. Todo dia, quando a pessoa vai dormir, Vinícius, ela passa por esse estado. Quando ela vai acordar, ela passa por esse estado novamente. Então, você, eu, todo mundo que está ouvindo a gente, pode experimentar a hipnose e ver os benefícios dela, porque você já passa por esse estado todos os dias. Só que esse estado é um estado de transição. Ele é chamado de transe justamente por causa disso, porque é a transição entre o acordado e o dormindo, entre o dormindo e o acordado.
Entendi. Nesse estado de transe, se você estacionar lá, você faz o uso do benefício dessa ponte. Legal. Então, eu consigo entrar lá no inconsciente para pegar os conteúdos negativos que estão muito sensíveis e reduzir a intensidade deles. Eu consigo entrar lá no inconsciente para reestruturar a forma como a pessoa está vendo eventos traumáticos. E agora ela começa a se sentir muito melhor. Eu consigo entrar lá no inconsciente e colocar coisas boas para dentro. E aí essa pessoa que às vezes está carecendo de motivação, de ânimo, de alegria, de identidade, de força para ter uma relação paternal, maternal, ou até de irmandade, ou até relacionamentos amorosos melhores, a gente consegue colocar para dentro dela. Então, a hipnose é essa ferramenta, ela funciona e é extremamente eficiente. Hoje em dia, o maior desafio que a gente tem é justamente esse, de pegar, levar para as pessoas essa consciência, explicar para elas como que funciona a hipnoterapia. E aí, quando a gente vai trabalhar na hipnoterapia, a gente faz uso da técnica e trabalha esses processos, de tirar o lixo para fora do inconsciente da pessoa, de fazer ela enxergar as coisas de forma diferente, que é a ressignificação, e de também colocar essas coisas boas para dentro. Legal. Hoje a minha família já conhece muito bem, e aqui no DF a gente está com um nível de consciência cada vez maior, de procura cada vez maior. Legal. E eu acredito que tem ainda muito espaço para a gente crescer aqui no Brasil. Eu percebo assim, que quando o assunto é hipnose, falta muitas vezes nível de consciência, nível de maturidade. Sim. A pessoa acha que hipnose é aquele negócio de ficar com a mão grudada, ou de comer um alho achando que é maçã, né? E na verdade não. É algo muito mais técnico, né? E você falando, né, dando o exemplo da hipnose, o que de fato é a hipnose, me veio à lembrança um exemplo específico. É como se a nossa mente fosse um grande galpão. E esse galpão, ele tá com todas as luzes apagadas. A minha consciência é uma lanterna. E aí eu vou apontando essa lanterna para onde eu quero. E às vezes eu tô querendo correr e acelerar. Só que quando eu tô com a lanterna e ela tem um fecho de luz pequeno, eu acabo tropeçando ou acabo esbarrando em coisas que afetam o meu objetivo. Só que às vezes eu não tenho clareza dessas coisas que me afetam. Por quê? O galpão está com a luz apagada. A hipnose seria uma espécie de ligar a luz desse galpão e começar a enxergar aquilo que está me travando? É isso ou não? Sim, é uma metáfora muito boa. Sim, a hipnose, ela é um ligar a luz do galpão. Legal. E não só isso, ela é levar uma equipe de profissionais lá para dentro para fazer a organização. Uau, porque, cara, o que eu percebo é assim, eu lido muito com empreendedores, você sabe disso. Sim. E todos os dias eu converso com um empreendedor diferente. E às vezes o empreendedor, ele vira para mim, Vitor, e fala bem assim, cara, eu tô sentindo que o meu negócio tá travado, que as coisas não estão acontecendo, e que, poxa, quando parece que vai, não vai, volta. E eu fico pensando assim, cara, o problema não é o negócio, o problema é você. Sim. É você que tá travado, é você que tá ali com alguns gatilhos, talvez, eu queria que você falasse um pouco mais disso, que fazem você acelerar e ao mesmo tempo retroagir. Sim. Isso acontece muito nas suas sessões de hipnose lá, quando você atende seus clientes? Quando a gente atende a pessoa, é justamente isso que a gente está querendo ajudar ela, Vinícius. Cada pessoa é como se fosse um motorista. Imagina que essa pessoa tem um carro que é a empresa, e esse é um baita de um carro. É um carro com motor potente, com rodas lindas, com ignição ali no botãozinho, freio, que é o freio elétrico, e tem toda a tecnologia. Só que esse carro, a pessoa entra lá dentro e ela não sabe dirigir ele. Ou a pessoa entra lá dentro e ela esqueceu de trocar o óleo. Ou a pessoa entra lá dentro e ela não colocou combustível o suficiente. Então, todos esses casos aí são bloqueios emocionais. Certo. Como é que eu vou rodar com um carro sem gasolina? Como é que eu vou rodar com um carro com um óleo velho correndo risco do motor fundir? Que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Sim. Como é que eu vou rodar num carro onde eu não tenho a habilidade necessária para dirigir ele? Eu não sei nem onde é que liga, não sei nem qual é a ignição. Então, quando a pessoa chega lá na clínica, Vinícius, muitas vezes o bloqueio dela é uma dessas coisas. Tem gente, por exemplo, que chega lá com um bloqueio de merecimento. Ela não consegue fazer vendas maiores porque ela acha, poxa, mas eu já estou cobrando tanto. Eu não acho que eu valho isso tudo.
Então, um bloqueio de merecimento e de E autoestima, às identidade. vezes isso nem tá aflorado, né? Ela nem percebe que ela tem esse comportamento. Ela fala isso na maior naturalidade do mundo, mas ela não percebe que isso está travando ela. Só que na hora que a pessoa senta lá na minha frente, principalmente o empresário, quando ele fala para mim, eu tô tendo problema, muitas vezes eu tenho problema para vender. É mesmo? O que você sente na hora de vender? É porque eu começo a falar, eu começo a ficar com vergonha. Caramba! Um empresário que lida com venda todos os dias, se ele está bloqueado pela vergonha, como que ele vai multiplicar o resultado dele? E aí a gente entende que às vezes essa vergonha teve origem lá no evento traumático do passado. Num dia que o pai ou a mãe falou, menino, para com isso. Para de me fazer passar vergonha na frente dos meus amigos. E aí ele falou, opa, então quando eu me exponho, quando eu apareço, eu faço os outros passarem vergonha e eu mesmo estou fazendo meu pai passar vergonha. Ai, que vergonha. E ele absorve aquele sentimento. E aí chega na fase adulta, ele tem um momento dele que ele tem que se expor, tem que vender, tem que se apresentar diante de um cliente, diante de um grupo de pessoas, ele não consegue porque ele sente vergonha. Então, esse é um tipo de bloqueio que, por exemplo, afeta muitos empresários na hora de falar, de se comunicar. Outro bloqueio que afeta muitos empresários é o bloqueio da rejeição. A pessoa que não sabe ouvir um não. A pessoa que acredita que se ela fazer uma proposta de venda e quem está do outro lado fala assim, não quero. Que, na verdade, ela não está sendo amada. E aí aquilo fere ela profundamente. E ela não consegue agora persistir na venda porque ela vai passar por vários pontos de rejeição. Às vezes ela viveu uma rejeição lá no passado também. Por exemplo, eu atendi um caso muito interessante. Um empreendedor que decidiu que a principal forma dele de captar clientes era por meio de cold call. Ele ia pegar uma lista fria, ligar para a pessoa, iniciar uma conversa e dali ele ia trazer para uma reunião. Aí ele falou, Vitor, eu estou com um problema que na hora que eu sento lá e vou fazer a ligação, eu bloqueio. Eu travo. Eu falei, você sabe fazer a ligação? Eu sei, ele tem habilidade. Mas na hora que eu pego para ligar, eu começo a gaguejar. Eu falei, tá, mas você sabe? Eu falei, Vitor, eu faço pitch de vendas em palco. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. E aí, Vinícius, a gente foi fazer um processo de ressignificação, de regressão, de busca do evento lá na causa. E na hora que nós estávamos fazendo esse processo, sabe o que veio à tona? O dia da notícia de falecimento da avó dele. Ele, enquanto criança, pega o telefone na extensão. E aí, no telefone da extensão, houve a notícia de que a avó que morava com eles, que estava internada, havia falecido. Nossa. Na mesma sequência emocional, na mesma conexão ali no dia da regressão, a gente acha um outro evento, que é o evento de ele pegando e sendo rejeitado por uma namorada terminando com ele por telefone. Então, quando ele sentava ali, Vinícius, e ele ia falar fazer essa ligação, no inconsciente dele, o que era resgatado eram esses dois eventos. E esses dois eventos impediam ele de seguir em frente e de fechar negócios, de gerar oportunidades. Então, tem empresários hoje que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, que talvez eles estão passando exatamente por isso. Eles não têm o resultado que poderiam ter, porque existem conteúdos lá no inconsciente, guardados de experiências passadas, que impedem eles de ter ações diferentes aqui no presente. São bloqueios desse tipo que aparecem na clínica para nós. Cara, eu acho que isso faz muito sentido. O empreendedor que ele quer crescer de maneira exponencial, a primeira coisa que ele tem que tratar é a mente dele. Se ele não estiver bem psicologicamente, dificilmente ele vai estar performando. A performance passa primeiro pela cabeça. Sim. E é isso que você trabalha hoje, é isso que você faz hoje, é ou não é? É isso aí, Vinícius. Na história da hipnose tem um psicólogo chamado Emile Coué. Emile Coué é o primeiro a falar sobre autossugestão. Sobre você mudar a si mesmo através de um processo de você trazer frases fortalecedoras que te transformam. Aí ele fala bem assim, que a força de vontade sempre vai se dobrar à imaginação. Você pode querer algo, querer muito, mas se na sua mente você não tiver aquilo muito claro, você não tiver uma imagem forte em relação àquilo, você não tiver um envolvimento emocional, você pode querer o tanto que você quiser, não acontece. Então, por exemplo, um empresário, que eu vejo às vezes falando para mim assim, não, eu quero prosperar, eu quero ganhar, eu quero ir para o próximo nível. Tá, amigo, eu muitas vezes faço essa pergunta para ele, né?
Então, aonde que você vê a sua empresa chegando? Como assim, aonde você vê? Eu quero faturar muito. Mas aonde? Até que ponto você vê a sua empresa faturando? Quanto que você vê? Quanto? Então a pessoa não tem uma imagem, não tem algo na mente dela. Ela não tem essa clareza. Ou seja, ela pode ter toda a força de vontade do mundo, mas se ela não tiver esse pensamento claro de quanto ela quer ganhar, de quanto ela quer fazer por mês de faturamento, por ano de faturamento, não acontece. Uma das atividades mais simples, Vinícius, que eu faço às vezes com o empresário que chega lá, é pedir para ele colocar no papel quanto que ele quer faturar mês a mês. E tem empresário que às vezes choca com isso, porque ele nunca teve uma gestão de fluxo de caixa, um acompanhamento dos números dele, e ali, na hora que ele vai fazer aquela projeção, ele é obrigado, nem que seja de uma semana para outra, a abrir os números dele e olhar. E aí ele volta colocando, e às vezes o empresário me liga, algumas semanas depois, alguns meses depois, que já encerrou o ciclo e ele atingiu aqueles objetivos, para falar, Vitor, caramba, lembra aquele número que eu coloquei lá, que eu pensei que eu não ia alcançar, que eu não tinha nem ideia? Então, aconteceu. Legal. Mas por quê? Porque a força de vontade sempre vai se dobrar à imaginação. Legal. Então, antes de você simplesmente querer algo, você precisa ter uma imagem muito clara na sua mente. Esse é um processo de autossugestão, um processo hipnótico. Agora, isso eu estou falando em nível bem pessoal, a pessoa e ela mesma. Imagina só, Vinícius, você colocar uma pessoa dessa dentro de uma clínica e agora a gente fazer um processo desse para performance, onde a gente vai ativar essa imagem, trazer esse recurso de uma forma ainda mais técnica, ainda mais precisa, que é o que a gente proporciona para a pessoa dentro da clínica, o empresário que vai lá, por exemplo. Cara, e olha a coisa interessante, né, que o Vitor está falando aqui. O Vitor está falando que todas as coisas nascem primeiro dentro da nossa cabeça. Se você não consegue ver, você não consegue realizar. E a recíproca também é verdadeira, né? Então, se a gente consegue ver, a gente também consegue realizar. E na maioria das vezes a gente procura um personal trainer para ajudar a gente a melhorar o nosso corpo. A gente procura um corretor quando a gente quer procurar um imóvel. Mas na maioria das vezes a gente não procura ninguém para treinar a nossa mente, para fazer com que a gente fortaleça o nosso poder mental. A sua equipe, o seu time vai sugar de você o seu DNA. A sua empresa ela precisa ter o seu DNA. Agora, como é que você vai externalizar esse DNA se a sua mentalidade está muito fraca? Se você foi abalado por uma crise, se você foi abalado por algum evento cotidiano ali, aconteceu alguma coisa, estremeceu, adivinha, a empresa inteira sente. Então, se você não estiver forte para isso, e a força não é a força do corpo, não é uma força física, é uma força mental, automaticamente teus resultados vão ficar à deriva, né? Então, eu acredito que buscar essa ajuda, esse acompanhamento, esse outro lado para você conseguir aumentar a sua performance através da hipnose, por exemplo, é um excelente caminho, não tenho dúvida disso, cara. Sim. Gestão emocional, Vinícius, para um empresário acontece dentro da empresa e fora da empresa. Tudo o que acontece fora da empresa repercute lá dentro. Verdade. Tem empresário que fale porque entrou num divórcio. Verdade. Tem empresário que deixa de fazer um faturamento que é o dobro porque está com um problema com os filhos. Verdade. Tem empresário que sofre porque teve um conflito com a mãe e ele agora não consegue produzir no trabalho. Aí, beleza. Como é que faz aí para o cara blindar a mente dele, para esse empresário, essa empresária blindar a mente ali do pessoal para o profissional? Tem como fazer isso? Existem protocolos para esse tipo de blindagem, esse tipo de separação e também para fortalecimento emocional. Uma pessoa que ela acaba sendo afetada no ambiente profissional ali, empresarial, por conta de algo que acontece na vida pessoal, é porque os recursos emocionais dela estão baixos. Um dos principais focos da terapia dentro da clínica é ajudar essa pessoa a levantar esses recursos emocionais. De modo que se tiver esse evento que é negativo, que suga recursos emocionais, ela não fica sem aquela energia para dentro da empresa. Ela continua tendo aquela energia. Mais que isso, essa pessoa consegue levantar uma barreira de proteção. Porque eu posso, separar as coisas. Por exemplo, na minha mente hoje, eu tenho um processo, que é um processo que eu ajudo a implantar nos empresários, que na hora que eu piso dentro da empresa, eu me desligo de tudo o que está acontecendo do lado de fora. Interessante. Eu já tive situações de passar por problemas muito pessoais, que na hora que eu pisava do lado de fora na clínica, eu ficava
enraivecido. Mas se eu levasse essa raiva para dentro da clínica, eu ia acabar com a vida dos meus pacientes. Só que tá tão forte para mim essa blindagem, essa habilidade de separar que eu ajudo a implantar em muitos empresários, que na hora que eu piso dentro da clínica, aqueles problemas parecem que não existem mais. E ali eu entro nesse modo, que é o modo empresário, desligo aquele botão da vida pessoal e consigo fazer o que precisa ser feito para ajudar a minha empresa, ajudar os meus clientes a irem para o próximo nível. Da mesma forma, esse processo, Vini, pode ser implantado no empresário. Na hora que isso acontecer, o empresário, ele pode estar vivendo desafios pessoais, mas ele consegue ir para dentro da empresa e fazer o que precisa ser feito, ser responsável com as várias vidas, as várias famílias que estão lá, dependendo dele. Perfeito. Ser responsável com os clientes, com os fornecedores, com a própria empresa dele e o que a empresa dele proporciona para ele mesmo. Perfeito. Cara, é muito legal isso que você está falando. Não é que os problemas vão deixar de existir, ou que a hipnose vai apagar esses problemas. Na verdade, ele vai precisar ativar uma versão diferente no contexto presente. Então, se ele está na empresa, o que ele tem que fazer? Tem que deixar um pouquinho isso aqui de lado e focar naquilo que vai gerar resultado para aquele contexto. Saiu daquele contexto, o que ele tem que fazer? Aí se preocupar com essas outras questões. E é como se fosse ligar de um botão assim, Vitor, ou não? Vini, é um processo que a pessoa aprende. A gente chama isso na clínica de gestão de pensamento. Certo. Eu preciso ter domínio sobre os meus pensamentos. O que acontece é, a gente não é alfabetizado sobre como os nossos pensamentos funcionam, nem sobre como os nossos sentimentos funcionam. Se a gente fosse, a gente conseguiria ter controle. Existe algo dentro do desenvolvimento humano que a gente chama de pensamentos intrusivos. É quando a pessoa, por exemplo, ela senta para trabalhar e de repente começa a vir vários pensamentos dos problemas que ela está tendo na vida pessoal. Quando um empresário desse ele ganha essa habilidade de gerir os pensamentos, o que acontece é, o pensamento até vem, mas ele não domina a pessoa. A pessoa agora consegue virar o jogo e fazer com que aquele pensamento fique debaixo do controle dela, até mesmo desaparecendo naquele momento. O que acontece com um empresário que se deixa afetar pela vida pessoal, pelos eventos negativos da vida pessoal, é que ele não sabe administrar este pensamento. O pensamento intrusivo vem, e o que deveria ser apenas um SMS, Vinícius, porque você já sabe o que é SMS, você lê aqui e daqui a pouco você já esqueceu. Já era. O que deveria ser um SMS vira uma conversa de WhatsApp, que vira uma live no YouTube, e você vai entrando em diálogo com aquele pensamento e daqui a pouco você não produz nada. Então, o empresário que está dominado pelo pensamento negativo, ele está refém dessa forma. Agora, o que a gente faz? A gente ensina para ele esse processo de gestão de pensamento, que é um processo de dessensibilização emocional e ressignificação juntos. É um processo rápido, é um processo que muitas vezes em 30 segundos a 20 segundos depois de treinamento, depois de ser implantado por meio das nossas ferramentas terapêuticas, a pessoa agora consegue ter um domínio daquele pensamento. Então, o pensamento vem, tal qual era esse SMS, e ele agora só olha, isso aqui eu não preciso ficar dominado sobre isso. E consegue continuar ali a rotina dele. Isso é possível para qualquer empresário, qualquer pessoa. Você só precisa entender como é que funciona sua estrutura de pensamentos, sua estrutura de sentimentos. E ter a técnica certa. Essa técnica a gente ensina para as pessoas. Perfeito. E aquele empresário que ele vira e fala assim, cara, mas acho que esse negócio de hipnose, eu não preciso disso aí não e tal. O que você tem para dizer para essa pessoa? Eu acho que todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa de ajuda e todo mundo pode se beneficiar com a hipnose. A hipnose hoje ela vai além do que só pegar e resolver problemas. Ela também é para performance. Por exemplo, existem processos em que você pode ativar recursos emocionais. Imagina você instalar em si mesmo um tipo de botão onde, ao pressionar aquele botão, você agora se torna mais comunicativo. Você agora se torna mais desinibido. Você agora consegue resgatar intencionalmente o seu melhor momento de fala, de extroversão, para fazer uma venda, para negociar com um fornecedor, para lidar com um problema de um funcionário seu que está ali. Ou, às vezes, até para poder conversar com uma esposa, com um filho e explicar que, por conta de um evento empresarial muito importante, inesperado, você não vai conseguir honrar algum compromisso. Então,
a performance que pode ser atingida com a pessoa que faz uso desse tipo de ferramenta é muito maior. Imagina você ter um botão para você ativar a motivação. Chega lá no ambiente de trabalho, no seu escritório, na empresa, e ali você olha para aquele monte de atividade, aquele monte de problema, e aí agora você lembra, opa, eu tenho aquele botão que eu instalei lá na clínica. E aí ele ativa e de repente ele começa a sentir onda de energia, onda de calor, força para ele agora ir para cima daqueles desafios durante o dia. Uau. Tudo isso se torna possível, Vinícius, quando a gente vai trabalhar a hipnose para o empresário, para um profissional, para a performance. Hipnose hoje ela não é mais só para resgatar bem-estar, ela não é só para tirar a pessoa daquele momento negativo. Hipnose hoje é para fazer uma pessoa que ela já está bem ficar muito melhor. E eu diria que até além disso, a terapia ela é para fazer uma pessoa que ela está performando, só que agora é para fazer essa pessoa amadurecer. Acho que esses são os 3 grandes níveis, sabe? É você resgatar bem-estar, é você performar e você amadurecer. Hoje, isso faz parte do nosso propósito. Amadurecer em que sentido? Que você... Amadurecer, Vinícius, é mudar. Um empresário que ele fica preso nas mesmas ideias, por exemplo, a vida inteira, ele não vai crescer tudo que ele poderia crescer. Provavelmente, o que trouxe você, Vinícius, até aqui, como um empresário, neste momento, não é o que vai te levar para o próximo nível. O que é o processo de amadurecimento para a gente? O amadurecimento para a gente é você mudar e ir para o próximo loop de comportamento. A gente entende que todas as pessoas têm algum tipo de loop de comportamento. Esse loop ele é composto por pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Seus resultados atuais estão ligados aos loops que você inaugurou há algum tempo atrás. Esses loops te trouxeram até aqui, mas se você quiser ir para o próximo nível, você vai precisar inaugurar novos loops, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos. Então, o processo de maturidade é um processo onde você está o tempo todo mudando, adquirindo novos conhecimentos, adquirindo novas experiências, convivendo com novas pessoas, estando em novos ambientes, e isso vai mudando você. Então, hoje, quando a gente lida com um empresário que quer crescer, ou qualquer pessoa que ela quer ir para o próximo nível dela, ela vai passar por esse processo de amadurecimento. E hoje, as ferramentas que a gente tem dentro da clínica também ajudam nisso. São para que uma pessoa possa mudar. O que é o resgatar o bem-estar? É a pessoa que está mal e agora quer se sentir bem. Mas se sentir bem ainda não é estar na sua melhor versão. Depois que ela está bem, ela começa a agir. Aí é a performance. Só que isso ainda não é suficiente. Se uma pessoa quer ir para o próximo nível, ela quer viver o melhor que a vida tem para ela, ela precisa começar a mudar. Então, a maturidade, o amadurecimento que a gente pensa em gerar para os nossos clientes que passam pela clínica é exatamente esse. De você sair da versão atual e ir para uma melhor. Sair do ruim e ir para o bom. Sair do bom e ir para o melhor. E sair do melhor e ir para o extraordinário, para o excepcional. Sair do extraordinário e ir para o memorável. Então, é isso que a gente quer gerar com a maturidade. Meu Deus do céu. Caracas. Só de falar desse tema, desses assuntos, e ouvir o Vitor falando com tanta paixão e tanta propriedade, já me dá vontade de participar de um processo como esse. A minha vida ela mudou quando eu entendi que eu precisava crescer, eu precisava me desenvolver. Porque o tempo inteiro a gente fica esperando as coisas acontecerem na nossa vida. Mas, na verdade, é a gente que precisa fazer a vida acontecer, né? E faz parte de buscar esse amadurecimento, buscar essa mudança, fechar as portas do passado bem resolvido, né? Para poder entrar nessa performance, criar maturidade e entender que eu vou ter que refazer esse processo para poder crescer sem fim. E é engraçado porque eu conheci o Vitor num processo que ele estava buscando também um crescimento, também uma evolução, né? Numa outra área, você já percebeu que ele domina a parte da mente humana, né? Sem dúvida nenhuma. E ele nos conheceu através do Acelera. Foi do Acelera? Foi do Acelera. Foi engraçado, né? Eu já até falei pro Vinícius, porque eu não lembro como é que eu tive contato com o Acelera, se foi espontâneo meu, se apareceu um anúncio. Eu acho que eu estava pesquisando por alguma coisa e acabei chegando lá. E aí, no evento do Acelera, primeiro foi um evento extraordinário. Não, e eu lembro que você comprou o ingresso, depois queria cancelar e não queria ir. Eu fiquei meio irritado porque teve um probleminha lá, mas eu acabei decidindo ir e decidi também levar junto, na época, a minha gerente. Certo.
E aí, o evento, eu achei um evento incrível de conteúdo. Teve muita coisa que o próprio evento, a minha gerente que eu levei, já voltou, assim, vendo diferente processos de venda, de acompanhamento de cliente. E aí, eu lembro que eu estava acompanhando todo o evento, estava sentado, e veio a oportunidade de entrar para a mentoria, e eu estava ainda com receio, né? Tinha caixa, tinha todo o preparo, tinha equipe, mas eu falei, cara, eu acho que vai ser mais do mesmo. Porque assim, Vinícius, a gente acaba que vai fazendo alguns cursos e você fica patinando em todas as mesmas coisas. Agora, a minha decisão de entrar para a mentoria foi uma das melhores que teve, porque eu lembro que a gente estava próximo da Black Friday, eu não tinha nenhum tipo de estratégia para Black Friday, e aí você fez um desafio, aparelhou a gente com as ferramentas que a gente precisava, de estratégia, de técnica, de passo a passo, trouxe uma estratégia ali fechadinha para o Black Friday, e eu não tinha nenhum tipo de produto também, eu ainda não tinha a escola de hipnose, ainda não tinha a nossa formação em hipnose. E aí você virou para mim e falou bem assim, Vitor, você com a experiência que você já tem de hipnose, você tem que formar outras pessoas. E eu não me sentia preparado. É sempre assim, a gente nunca se sente preparado. Aí, Vinícius, eu lembro que eu falei assim, bom, eu vou lançar a hipnoterapia. Hipnoterapia a gente já faz. E eu acho que se for para vir com essa proposta de algo novo, algo diferente, é a formação. Chegou a hora. Na época, uma pessoa que estava comigo bem próxima, já testando uma operação, ela precisou se distanciar, e aí isso também me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu preciso ter mais pessoas que são profissionais formados por mim. E aí eu fui para cima, segui o desafio, e aí eu lembro que a gente teve, naquele mês, só por conta da formação em hipnoterapia, um faturamento 50% maior. Uau, Inesperado, que a gente não esperava. uau. E aí eu falei assim, caramba, e eu não esperava que a quantidade de pessoas que fechou ia estar com a gente naquele momento, entendeu? Então a gente acabou fazendo uma turma para 30 pessoas. Foi para mim muito inesperado. Dessas pessoas que estavam lá, hoje algumas até trabalham comigo. Então, assim, o propósito foi perfeito. E a estratégia foi muito eficaz, porque foi uma estratégia simples. Você deu tudo que eu precisava naquele momento para fazer pitch de vendas, acompanhar as pessoas, como é que ia ser o envio dos áudios, como é que ia ser o uso do grupo, que tipo de produto, a forma da oferta. Aí eu lembro que depois, né, para o próprio evento, você também sentou e trouxe várias ideias e sugestões no evento, que era um evento da mentoria no Scali, onde você falou sobre o que poderia ser feito ali no pitch dentro do curso, né? E aí eu fiz um pitch muito parecido com o pitch do Acelera, já modelando. E foi muito eficiente também. Então, assim, eu acho que foi uma das melhores decisões, porque essa foi só a parte da formação. Só que além da formação, ainda teve várias outras iniciativas que eu implementei, que foram resultados da mentoria especificamente, que com elas o meu faturamento subiu 50% e se manteve 50% mais alto, porque são ações que elas são contínuas. E se eu não tivesse entrado naquele momento, eu não teria tido nenhum tipo desse resultado. A mentoria, eu até falei isso para você, né? Junto com o grupo do Mastermind, o nosso grupo de negócios, os dois se pagaram juntos já ali em questão de 2 meses que eu estava no grupo. A mentoria nem tinha acabado e meio que já só o movimento que aconteceu. Nossa, e fora assim, as outras coisas que vieram depois no grupo de negócios, com um aconselhamento em relação a problemas que eu tive com funcionário, problemas que eu tive com sócio, a próprio processo de expansão da empresa, modelos que poderiam ser utilizados. Nossa, assim, o grupo, o que foi gerado dentro dos hot seats, para quem está assistindo a gente, o hot seat é o momento que você vem para frente para receber conselhos de todos os colegas empresários que estão participando da turma. Nossa, aquilo ali para mim foi muito definidor. Algumas coisas que você falou também, de estratégias específicas que, particularmente, se fosse depender de mim, ia ser coisa que ia acontecer daqui a 3, 4 anos. E aí, por conta de todo o incentivo e de todas as falas e daquele movimento que estava sendo gerado, eu falei, cara, eu preciso implementar isso agora. Então, por exemplo, na hora que eu cheguei, eu investia no Instagram e no Facebook um valor que hoje é 1/3 do que eu invisto. Eu não investia no TikTok como uma rede de anúncios. Olha. E aí eu lembro que a gente teve uma mentoria lá que você foi falar sobre fontes de tráfego, fontes de
anúncios, né? Novas formas de captar clientes. E eu falei assim, caramba, tem essa rede aqui que eu não uso praticamente. E aí comecei a fazer anúncio ali também. Então, muito movimento aconteceu dentro da minha empresa por conta de estar na mentoria. Foi, assim, decisão super acertada. E Vitor, como é que você vê o futuro do VC Instituto? Cara, qual que é a tua visão de crescimento, expansão, para daqui um ano ou 5 anos, a visão que você tem do teu negócio, cara, crescendo nessa velocidade agora com o nosso apoio do Mastermind, as nossas mentorias e tudo mais? A minha expectativa, Vinícius, é dominar o mercado de hipnoterapia aqui no DF, com 5 unidades, dentro desses próximos 5 anos. E, além disso, uma unidade online que atenda todo o Brasil. Talvez daqui a 5 anos a gente já esteja em mais 1 ou 2 capitais também com atendimento ao público. Então, eu vejo o VC caminhando para se tornar um grupo de empresas muito forte, referência no Brasil como clínica e também como escola, mas não só como escola de um professor teórico, mas uma escola prática, exatamente, onde a gente ali tem toda a experiência de clínica, nasceu como clínica e agora a gente está levando isso como uma prática de quem está no campo de batalha todos os dias. Excelente. Para as pessoas que estão querendo aprender conosco e viver experiências. Porque sim, Vini, é muito ruim, especialmente numa técnica dessa de hipnose, você ser atendido por um profissional que é um aventureiro. O que é o aventureiro? É o cara que atende hipnose hoje, vai atender hipnose daqui a 1 mês, vai atender hipnose daqui a 3 meses. É muito diferente você ser atendido por uma pessoa que ela atendeu hoje de manhã. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu atendi uma pessoa. Enquanto eu saí que eu tô aqui, tá tendo atendimento lá. E à noite, na hora que chegar ali umas 7 horas da noite, tá tendo atendimento de novo. Então, a gente são especialistas, né? A gente se tornou especialista nisso, Vinícius. Diferente de outros lugares que fazem esses atendimentos esporádicos, a gente atende todos os dias. Então, a gente vê muitos padrões. E uma coisa que é bem diferente da hipnoterapia é que como a gente fica com o cliente, o nosso paciente, um tempinho um pouco menor, a gente acaba ganhando um repositório terapêutico muito maior. Por exemplo, um psicólogo às vezes atende ao longo de 1 ano 30, 40 clientes, porque eles ficam muito tempo. Então é sempre o mesmo problema. A gente ali atende durante 1 ano 100, 150 pessoas diferentes. Então a gente começa a ter um olho muito preciso para identificar padrões e para rapidamente saber qual tipo de protocolo vai gerar mudança para aquela pessoa. É isso que eu gosto da hipnose, porque resolve rápido. Não tem uma enrolação, não quer te prender ali durante tanto tempo para você ficar pagando uma mensalidade ou alguma coisa nesse sentido. Não, resolve logo e resolve rápido. Sim. Até porque a gente não tem tempo para perder. Sim. A vida já está acontecendo, então eu preciso que resolva rápido. Sim. Ô Vitor, com base em toda a tua experiência e tudo que você já comentou pra gente aqui, você foi um cara que foi all-in na tua empresa, no teu negócio. Qual é a recomendação que você tem para alguém que talvez esteja passando por dificuldade no negócio ou esteja querendo empreender de fato, colocar mais pressão no negócio? O que tu tem para dar de recomendação para essa pessoa? Tá, você que está querendo empreender, se você não sabe o que fazer, encontre quem sabe. Se você não sabe o caminho para ter mais resultados, junte-se com um empresário, com um mentor que pode pegar e te ajudar. Talvez no primeiro momento, Vinícius, esse mentor vai ser um cara onde a pessoa está assistindo vídeos na internet. Isso já é um primeiro passo. Mas depois disso, não fique na superficialidade apenas dos vídeos. Vá além. Se você tiver a oportunidade, tenha interações pessoais com empresários reais que estão ali no campo de batalha, que vão ajudar você a dar os próximos passos. Porque muitas vezes, Vini, só o vídeo, só o podcast, só o curso da internet não é o suficiente. Aquilo ali, gente, é o condensado do condensado que é geral e aplicável para todo mundo, mas às vezes você precisa de uma coisa mais específica. É verdade. Se eu não tivesse, por exemplo, recebido alguns conselhos específicos, esse especificamente, por exemplo, da formação, falando, Vitor, peraí, você com toda a prática que você tem, com uma clínica, com a quantidade de atendimento, vai lá e faz a formação, um contato pessoal desse que a gente estava dentro do grupo ali do Mastermind, da mentoria,
Rapaz, jamais eu teria começado. Isso aí é uma coisa que ia ficar para daqui a 4 anos. Verdade, verdade. Aí eu antecipei 4 anos em um mês. Uau! Cara, e o que a gente mais vê hoje em dia são mentores de internet. Você vai conversar com a pessoa, mas quem é teu mentor? Não, meu mentor é o fulano de tal. Mas você encontra com ele, você conversa com ele. Não, ele é meu mentor de internet. Mentor de internet é um nível de superficialidade muito grande. Porque você nem sabe, de fato, como funciona o negócio do cara. Sim. Completamente diferente na nossa relação aqui, onde eu abro números, Sim. eu mostro o que deu certo, eu mostro o que deu errado. Sim. Cara, você precisa de um mentor em profundidade. Eu gosto de falar que uma vida sem mentor é uma jornada sem destino. Você precisa de mentor. Eu tenho um mentor, você me tem como mentor, você mentora outras pessoas também. Sim. O tempo inteiro a gente tem que estar buscando essas pessoas que vão ter uma visão de fora. Porque, como você falou, se não fosse essa nossa relação aqui, você ia demorar 4 anos para evoluir o seu processo, para você crescer mais 50% do seu faturamento. E a gente fez isso em cerca de 2 meses e meio, Sim. talvez menos. E eu acrescento a isso, Vinícius, que não é só encontrar o mentor e ter esse contato pessoal. Seu mentor precisa ser alguém que fez, Boa. que mostra o resultado. O resultado precisa ser explícito, gente, visual, sabe? Evidente. Porque tem muito mentor, Vinícius, que fala que fez, e eu já caí nesses contos. De um mentor que fala que fez, fala um monte de coisa, mas quando você vai ver, cadê o resultado dele? Cadê a empresa dele? Cadê o espaço físico dele? Cadê a equipe dele? Uai, não tem nada dessas coisas? Peraí, então tem alguma coisa errada. Esse cara não é um cara real. Mentor para negócios? Não é. Eu caí num conto, Vinícius. Paguei uma mentoria para um cara. O cara era um professor. Um professor, literalmente. Um professor de uma grande instituição. E aí ele falava, não, porque eu vou te ajudar nessa parte de gestão e tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vinícius, a mentoria do cara se resumiu a ele sentar comigo, preencher algumas planilhas, alguns softwares de internet, e depois que terminou, ele, tá aqui, ó, o que a gente falou que ia fazer. Eu falei, não, mas isso? Assim, não entendi. Aí, ao longo do processo, já tinha pago, né? Eu fui conhecer o cara. O cara, na verdade, tinha a empresa dele, mas a empresa dele era ele, mais o sócio, e acabou. Não tinha funcionário. Ele que executava todo o serviço. Então, ele não tinha ali realmente um processo empresarial que podia levar a minha empresa para o próximo nível. E aí eu confiei mais na lábia, né? Então, assim, é muito diferente, por exemplo, da relação hoje que a gente tem. Cara, você tem uma empresa que ela ocupa quase um andar inteiro de um prédio. Tem um grupo de funcionários que a gente vê. Você tem um evento de marketing que acontece para 600 pessoas, 1.000 pessoas, dependendo da edição. Cara, não tem como você olhar para um resultado desse e falar, não, isso aí é um empresário... É balela. É balela. Então, você que vai buscar esse colega empresário que está aí pensando, puxa, o que faz para crescer? Você que vai buscar um empreendedor, vai buscar um mentor, busca esse cara, porque eu acho que realmente ele acelera resultados. É legal esse negócio do contato pessoal, por exemplo, um dos fatores que me fez entrar para o nosso grupo de negócios, seu grupo de negócios, né? Eu tô falando, nossa, que agora essa parte. Claro que e entrar para esse ecossistema é porque você está aqui em Brasília. É muito ruim você ter um mentor distante. Aqui, se precisar, eu dou uma corrida aqui e converso com você. Total. Dou uma ligada e a gente está próximo. Total. Então, esses fatores todos são importantes, mas a pessoa tem que ter resultado. Porque como que a pessoa vai te levar para um lugar que ela nunca foi? É verdade. Como é que ela vai te levar para um nível de faturamento que ela não tem? É verdade. Como é que ela vai gerar para você um resultado, sendo que você tem mais resultado que ela? Não faz sentido. Bizarro. Para mentoria, Verdade. não faz sentido. Verdade. Cara, sensacional. Sensacional. E a gente está aqui em Brasília, né? E eu falo que aqui em Brasília é o melhor lugar para empreender do mundo, da face da terra. Por quê? A maioria não quer empreender. A maioria quer passar em um concurso. Sim. E é ótimo, porque sobra mais oportunidade para a gente. Só que a grande massa dos empreendedores de Brasília, eles estão isolados. É como se cada um tivesse uma ilha. E aí ele não entende que se eu pegar a minha ilha e conectar com a sua, a nossa faixa de terra é maior. Então a gente pode dominar mais fácil. Eu defendo isso, cara. O empreendedor de Brasília ele tem que se conectar. Ele tem que aprender a pedir ajuda.
ele tem que aprender a ajudar o outro também. E é por isso que a gente fez esse movimento aqui, Vitor. Porque a gente quer dominar essa parada. E você é um cara que também tá super aberto, sempre tá ajudando, sempre tá dando conselho, sempre... Igual eu te vi no restaurante conversando com uma das pessoas, membro do Mastermind, eu falei, cara, você tava fazendo ali uma terapia com ela e tudo mais. Não, mais ou menos e tudo mais. Eu vejo esse senso, assim, sabe, de doação, cara. Senso de doação é o que a gente mais precisa aqui. E, obviamente, que isso de uma forma estruturada, isso de uma forma controlada, né? Conselho, se fosse bom a gente vendia, não dava, né? Então a pessoa também tem que buscar isso, mas tem que sair da superficialidade. Ela tem que buscar uma certa profundidade. Porque não tem como. Se a árvore quer crescer assustadoramente, ela precisa de raízes profundas. Porque eu começo a perceber que existe um grupo de pessoas que é pequeno, não é grande, mas é pequeno, que está em todos os eventos. Só que todos os eventos de forma gratuita. Ela participa de tudo que é gratuito. Só que ela nunca compra nada. Porque ela já pega aquilo ali que é gratuito, acha que é suficiente para aplicar no negócio dela. Mas ela está só no nível de superficialidade ainda, ela está no raso. Ela não aprendeu a nadar de verdade, porque ela está no raso. Quando começa a afogar, ela bota o pezinho ali e está tudo certo. E eu entendo que para você crescer significativamente, você vai ter que aprofundar. E aprofundar esse relacionamento, na maioria das vezes, é pagar alguma coisa. Esse pagar, às vezes, é um sacrifício. Sim. Eu não conheço nada mais poderoso para mudar alguém do que o sacrifício. Sim. Você conhece, Vitor, alguma coisa mais poderosa do que isso? Não tem como, Vinícius. A pessoa precisa pagar um preço. Pagar o preço. Toda mudança exige você perder algo no caminho para você colocar algo novo no lugar. Uau. Você tem que sair de um loop para entrar no outro. Uau. Você tem que, às vezes, deixar um relacionamento para trás para construir um relacionamento melhor. Você tem que abrir mão da sua versão anterior para se tornar a sua versão melhor. Você tem que abrir mão de aqueles hábitos empresariais negativos para você adquirir novos hábitos empresariais prósperos. Você tem que deixar de simplesmente achar que todo o dinheiro tem que ser investido apenas na sua empresa e começar a entender que, às vezes, investir em outra empresa, mas que vai pegar e vai te mostrar um caminho, investir num mentor, porque às vezes a gente pensa assim, não, pô, mas eu vou botar esse dinheiro em mim. Cara, mas a pessoa fala assim, pô, vou botar esse dinheiro no meu mentor, se esse cara não gerar resultado? Só que às vezes é isso que você precisa fazer. Você precisa, em vez de pegar esse dinheiro, colocar lá num carro novo, colocar lá numa casa nova, colocar lá em, sei lá, uma grande viagem, entender que a sua empresa, nesse momento, para ir para o próximo nível, ela precisa de novas ideias, precisa de novas conexões, precisa desse cara que aumentou e investir nele. Então, não tem como, Vinícius. Tem que fazer um sacrifício. Às vezes o sacrifício vai ser esse, abrir mão um pouco de alguns luxos, alguns prazeres, para poder pegar e ir para o próximo nível. O Vinícius sabe que eu vi falando para ele que eu quero trocar de carro. Sim. Agora, um dos motivos que eu não troquei de carro ainda, e eu poderia ter feito isso talvez até um ano atrás, foi porque eu decidi que era uma fase onde a prioridade era a empresa. Para mim, Vinícius, fala mais sobre isso. Para mim, Vinícius, esse momento não é um momento onde o meu carro ele faz diferença em termos de marketing. Boa. O que faz diferença em termos de marketing para mim é a estrutura física que eu tenho, é o visual que eu tenho, é a apresentação que eu tenho na internet, os meus vídeos e por aí vai. Então, o carro não se tornou uma prioridade para mim. Meu carro funciona muito bem. Só que eu poderia ter pegado o dinheiro e ter investido nisso. Agora, sabe o que aconteceu? Eu decidi, no final do ano passado, pegar boa parte dos recursos que eu tinha que iria para isso e investir aqui, dentro da Catapulta Digital, dentro do nosso ecossistema, para viver toda a experiência com vocês. Ah, Vitor, e aí, valeu a pena? Gente, já falei. Em 2 meses o negócio pagou. Se pagou. Uau. Em 2 meses. Todo o investimento se pagou em 2 meses. Uau. Só que isso foi o que eu ganhei em 2 meses. Ainda vai ter muito mais a ser construído ao longo de todo o ano de 2024. E mais, o que eu vou ganhar depois, ao longo dos outros anos, com tudo que eu aprendi, absorvi. E não tem como retroceder. Não tem. É daqui para frente. Então, um investimento desse, em conhecimento, que é um sacrifício às vezes para algumas pessoas, na verdade, é um investimento que ele retorna de forma exponencial. Perfeito. O que eu coloco aqui agora vai voltar provavelmente 10 vezes mais, 12 vezes mais. E um negócio legal que você falou, Vitor, foi que o momento que eu estou empresarialmente,
Sim. O momento que a minha empresa está vivendo agora é o momento de eu fazer altas retiradas? Sim. Ou é o momento de reinvestir? Sim. Ou é o momento de apostar? Ou é o momento de semear? Sim. Porque às vezes, cara, o empresário, ao invés de ele botar mais dinheiro para o negócio continuar girando numa frequência maior, o que ele faz? Ele pega aquela grana que entra e ele começa a usar no seu estilo de vida. A coisa que mais impede enriquecimento é estilo de vida. Que ele pega a grana, em vez de continuar fazendo o negócio crescer, ele aplica no estilo de vida dele. E aí é muito difícil você diminuir o seu estilo de vida. Sim. É muito difícil retroceder na tua vida pessoal também. E aí você fica vivendo aquela corrida de rato. Você fica correndo muito rápido só para manter. Aí você não está jogando para vencer, você está jogando para perder. Sim. Porque todos aqueles que jogam para se manter, eles estão jogando o jogo dos perdedores. Porque quem é rico de verdade joga para vencer, joga para ganhar, joga para ser o maior, joga para crescer e ser grande pra caramba. Só que ser grande pra caramba também exige sacrifício. E aí volta naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Maior ferramenta poderosa para o crescimento, muitas vezes vai ser o sacrifício. E aí, você está disposto a fazer isso? Você teve. 2 meses o negócio se pagou. Mas qual era a garantia que você tinha? Antiga. Zero. Zero, amigo. É zero garantias. Aí é o risco que faz parte do processo empresarial, né? Total. Se você vai viver algum tipo de sacrifício, você também está assumindo um risco. Total. Só que quanto maior o risco, algumas vezes, quanto maior o passo que você vai dar, que às vezes parece maior que a perna, Aham. maior é o retorno. Total. Então, se o empresário ele consegue ter essa visão, abrir mão de prazeres imediatos, para simplesmente olhar para o longo prazo, ver tudo aquilo que pode retornar para ele, cara, ele vai comprar um carro 10 vezes melhor, ele vai comprar uma casa 10 vezes melhor. Se o empresário ele simplesmente olha para o curto prazo, começa a queimar todo o caixa, todo o dinheiro que ele tem, só para poder manter o estilo de vida dele, esse cara não vai crescer. Dificilmente. Eu já vi vários colegas que olham para mim e falam assim, pô, Vitor, eu não entendo como é que você pegou e quando eu comecei o processo de expansão do VC, que foi mais ou menos um processo de durante 1 ano, que aí foi um processo que agora está completando aí mais ou menos um ano e meio, eles falam assim, cara, eu não entendo, Vitor, como você em 1 ano, você transformou uma unidade em 2, ganhou 50% a mais de faturamento e está caminhando para ter o dobro, talvez o triplo de faturamento. Eu não entendo. Eu tenho uma clínica há não sei quantos anos, pago tanto de imposto e eu estou tendo dificuldade, eu tive que deixar 2 funcionários irem. Mas por quê? Porque esse cara não entendeu que ele precisa pegar, sacrificar, abrir mão de uma parte do lucro agora para poder fazer a empresa crescer. Eu lembro, Vini, quando eu investia R$10 por dia em anúncio. Gente, R$10 por dia em anúncio é R$300 por mês. Hoje em dia, sabe quanto que eu invisto em anúncio? Eu invisto hoje em dia R$300 por dia em várias redes diferentes. E já estava aqui no Mastermind no final de semana, já pensei assim, meu Deus, a gente ouviu aqui o Geleia falando que não tem mercado saturado. Eu falei assim, caramba, não tem mercado saturado, eu preciso dobrar ainda o valor de anúncios que eu tenho para captar ainda mais clientes e continuar crescendo, porque ainda tem ociosidade na minha agenda e na agenda da minha clínica. Eu falei, caramba, então eu preciso ir além. Mais uma vez, abrir mão de comer todo o lucro agora para poder ter mais resultados lá na frente. A gente precisa entender, Vinícius, que a nossa vida é feita de pão e semente. Se você comer todas as suas sementes, já era. Transformar todas essas sementes aqui em pão e comer tudo, já era. Você precisa reservar uma parte delas. Eu acho que essa hora que é a hora que a gente decide investir, decide fazer um sacrifício, a gente está justamente semeando elas para colher muito mais, para ter muito mais pão. Ô, Vitor, e um recado final aí pra galera que quer conhecer um pouco mais da hipnose, conhecer um pouco mais do VC Instituto, o que você tem a dizer pra essa galera? Você quer conhecer um pouco mais, quer viver uma experiência com hipnose, a gente tem alguns cursos que acontecem. Você pode nos encontrar como VC Instituto. A gente tem a formação em hipnose, Que eu super recomendo. que é um produto, né? É um curso que tem característica profissionalizante e de desenvolvimento pessoal. Perfeito. Na nossa formação, você aprende a hipnotizar, mas você também aprende auto-hipnose. Você vive o processo. E você vai viver um processo, exatamente. Você vai aplicar as técnicas e você vai vivenciar as técnicas. Quando você chega ao final, você já ressignificou alguns eventos traumáticos que você tinha, você já resgatou recursos emocionais que você precisava resgatar, você aprendeu a tirar o lixo para fora. Então, a pessoa que está assistindo a gente, se ela quiser viver uma experiência com hipnose, esse é um caminho, que é o caminho dos cursos. E o outro caminho é se você simplesmente quer viver uma experiência individual.
Aí é a terapia. Perfeito. Na terapia, a gente vai olhar de forma cirúrgica para o desafio que a pessoa está tendo, o problema que ela está tendo. Não importa qual é o problema, gente. 95% dos problemas emocionais e de relacionamento podem ser tratados com a terapia com hipnose. A gente vai olhar para isso aí de forma precisa, vai desenhar de forma precisa, específica, personalizada um protocolo para essa pessoa e nós vamos te atender. Em 5 semanas, se você não tiver resultado, a nossa proposta é devolver o dinheiro para a pessoa. Uau. Então a gente acredita Vocês tanto na garantem nossa mesmo. metodologia que a nossa proposta é ou você melhora em 5 semanas ou então você pega seu dinheiro de volta. Uau. A gente tem várias abordagens ali que fazem com que a pessoa ela viva uma experiência extraordinária dentro da clínica, entre uma sessão e outra, e ela consiga visualmente notar qual foi o progresso dela. Então eu lanço esse desafio para você, que é uma experiência ali de você viver de forma individual através da terapia ou com um grupo ali através dos cursos. Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi Vitor Cardoso. Obrigado, irmão, por ter participado, por ter apostado todas as fichas no teu negócio. E é só o começo. Tamo junto. Isso aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos que assistiram. E vamos para cima. Tamo junto.